Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 14 ao dia 20 de dezembro de 2025. E como sempre, eu vou fazer a cruz humana, que se trata dos principais aspectos humanos, que são os aspectos espiritual, né? Nosso fogo, a nossa terra material e nosso racional ar e emocional águas. Vou fazer a mesma coisa com os arcanos menores do tarô hermético, para ter um complemento sobre o que estamos falando, e lembrando que é uma tiragem geral, então vai ser diferente na vida de todos, vão ser as mesmas energias que estaremos vivendo semana que vem, mas com efeitos que você deve adaptar à sua própria vida conforme que a gente for conversando. Então, fogo, espiritual, terra, material, ar, mental e emocional, água. No meio eu vou colocar o tarô cabalístico para dar nossa dica final, nossa maneira mais prática de agir para as coisas funcionarem melhor durante a semana, seja uma semana fácil ou uma semana difícil, é sempre bom ter uma dica. Então vamos lá. Então, para começar, para complementar o Lenormand, para começar então aqui o espiritual, a morte com o cavaleiro de moedas. Uma transformação a partir da semana que vem vai ocorrer na maioria de nossas vidas no planeta, porque é o fim de um ciclo, né? A gente vai chegar às vésperas do Natal e é meio que comum assim essa energia nesse período acontecer, porque é um período que a gente fecha contas, que a gente fecha amizades, a gente vai nos nossas festas de fim de ano de confraternização e planeja coisas para o próximo ano, aqui com o Cavaleiro de Moedas. É uma morte com um renascimento embasado em coisas físicas e concretas. Então é uma transformação tranquila, sabe? Não vejo esta morte como algo negativo, é bem comum a gente espiritualmente estar em transformação nesse período do ano, por causa das convenções humanas e as festas, as práticas sociais que sempre tendem a esse fim de ciclo. Então é muito comum mesmo que apareça a morte nesse fim de ano aqui, nessa semana, uma semana antes ou duas, né, ou na última semana aparecer a morte é comum. E com o cavaleiro aqui indica que uma morte no material, assim, uma transformação no material. A gente sabe que está mudando muitas coisas no mundo, né? Para o ano que vem vai ser mais novidades, na parte concreta mesmo, né? Tanto quanto as novas tecnologias, quanto novas leis, as coisas estão mudando. Então é um período de transformação. Este ano vai ser uma grande mudança desse 2025 para 2026. A gente vai sentir uma grande mudança nos costumes, na maneira da sociedade se comportar. Então é isso que indica aqui, esse fim de ciclo deste ano, esse fim de ciclo que a gente está colocando as coisas no lugar, né? Para entender. No material, a temperança com o rei de bastões. Nossa, muito interessante aqui no material, porque pede que a gente tenha, ao mesmo tempo, equilíbrio, tranquilidade para lidar com nossas questões materiais, só que, ao mesmo tempo, com inovação e com olhar no futuro, olhar no progresso, olhar no que vem a seguir. Então, casa um pouco ali com o espiritual que está na morte, nesse fim de ciclo, nesse rebalanço de contas, de coisas, o que foi feito, o que não foi feito, o que deve melhorar, o que deve sumir. E no material é o momento, então, de equilibrar as situações, de saber ter paciência para cada situação, mas, ao mesmo tempo, focar no progresso e focar no futuro e no bem-estar, na atitude de fazer acontecer. Então, uma combinação boa, gostei dessa morte com o cavaleiro aqui, porque é uma morte, teoricamente, bem pensada, tranquila, é uma transição
mais focada aqui, porque como saiu essa combinação aqui no espiritual, o cavaleiro com a morte aqui de moedas, que é o cavaleiro que ele vai para o futuro, mas de maneira concreta, lenta, passos firmes e lentos, com a temperança aqui no físico, que também ela sabe ir com calma e segura um pouco este ímpeto do rei aqui, que quer grandes transformações rápidas, mas com a temperança é bom ter este equilíbrio. Tá interessante aqui essa mudança. Pro mental saiu enamorados com o Ás de moedas. Ou seja, a gente está mentalmente decidindo aquilo que é benéfico para a nossa situação material, para a nossa saúde, para nosso trabalho, para nosso bem-estar físico, bem-estar com as pessoas que nós gostamos. Então a mente está muito voltada a ter escolhas e tomar decisões que sejam benéficas, ideias boas para nossas questões mais práticas e materiais, ou aquilo que traz benefícios diretos, como a saúde, como arrumar uma casa, reformas. Então está num momento, uma semana de escolhas aqui para melhorar essa mudança, né, essa transformação está muito voltada a melhorar a nossa situação física, não necessariamente só dinheiro aqui. Trata também muito do bem-estar mesmo, de estar bem fisicamente, num convívio. Então, talvez arrumar a casa, a gente vai ter ideias assim, já que também são festas, tomar essas escolhas, né? Escolher o que é melhor para minha casa, o que é melhor para mim, o que é melhor para o meu carro, o que é melhor para meu veículo, meu transporte, qualquer coisa que seja, né? Mas que seja mudanças físicas benéficas aqui. Então, sim, escolher bem, né? Mudanças físicas. No emocional, olha só, o mundo com o rei de espadas. No emocional é uma abertura para o novo, mas uma abertura com seleção, uma abertura seletiva, uma maneira de se portar com o novo, com diplomacia, com conhecimento, ter informações antes de agir aqui, conhecer bem com quem você está lidando. Então, me parece sim uma renovação, mas uma renovação com talvez alguns cortes e com seleção de que é bom viver e que não é bom viver. Então é uma nova situação, uma transformação aqui com o mundo emocional, que a gente vai saber selecionar muito bem o que devemos manter para o ano que vem e o que não devemos manter emocionalmente para o ano que vem. Isso inclui pessoas, sentimentos, sentimentos próprios também, internos, que a gente quer levar ou não levar, a gente vai saber definir muito bem. É uma semana de transformação e equilíbrio, escolhas muito bom, uma semana muito boa. Não se assustem com a morte. A morte, ela quando sai no espiritual, ainda mais com uma carta como um cavaleiro de moedas aqui, é uma morte que vai levar a gente para uma posição melhor, deixar as cascas. Então vamos só esclarecer então essa morte com o cavaleiro aqui. 3 cartas do Lenormand, mais uma. O que definiu a morte aqui foi o caminho, o homem no passado e as alianças. Interessante, porque aqui indica sim, um novo caminho, a morte, a transformação. Então há sim que uma encruzilhada aqui, um divisor de águas. Só que a gente está arrumando para devagarinho aqui para essas novas alianças, novos ciclos de vida, ciclos de aprendizado. Tudo isso está novo aqui e a gente vem desse processo de amadurecimento já da semana passada, que a gente vem acontecendo coisas difíceis para a gente nos fortalecermos, nós crescermos e amadurecermos. As coisas difíceis que acontecem na vida, elas podem trazer vários resultados, mas ou eles tendem ao amadurecimento
ou ao apodrecimento, ou seja, ou a gente falha nas questões, nos testes, e às vezes se deteriora um pouco, ou às vezes a gente passa nos testes, como é o que representa aqui. Essa morte, ela é o fim do ciclo aqui, mas com a diferença aqui dos caminhos, com essa encruzilhada que a gente chegou com essa morte, tende a novos ciclos positivos aqui. Ainda mais com essa reconstrução lenta, calma, do cavaleiro que sabe plantar. É o único cavaleiro que sabe plantar, cuidar do terreno que o seu pai, né, o príncipe aqui, sabe cuidar do terreno que herdou. E aqui mostra com as alianças a maturidade, os caminhos. Muito interessante. Muito bom, na verdade. Como eu pensei, essa morte não é uma morte negativa, é um fim de ciclo claro, no fim do ano agora. Vamos para a temperança com o rei de bastões, 3 cartas para esclarecer, mais 2. Mais uma, foi. Olha só, aliança de novo. Muito bom aqui no físico. Muito, muito bom, demonstra uma estabilidade que a gente está tentando, buscando essa estabilidade, mantendo aqui, criando alianças com calma, segurança, criando novos ciclos de vida, de convívio. Talvez os ciclos vão ser diferentes no próximo ano, você sabe o que mudar, o que tirar da sua vida. E com o rei aqui, que é o que vai avante, sempre olha no futuro, o rei ele é mais o presente, mas o rei de paus, ele tem essa intenção do futuro, intenção de melhorar, intenção de crescer, intenção de dominar, de ser e de estar. E com o sol aqui, demonstra que sim, estamos nessa busca potente de ser, estar presentes no nosso mundo aqui físico, né? Brilhar. Então tá muito bom aqui para trabalho, tá muito bom para estabelecer reuniões de fim de ano aqui, com amigo oculto, qualquer coisa que você pratique, qualquer que seja o nome da região do país que você esteja. Essas reuniões de fim de ano, elas são importantes, porque essas pequenas comemorações, elas estabelecem os laços com pessoas que você vai continuar convivendo e vai continuar trabalhando e criando e gerando aqui brilho. Então está muito positivo aqui para trabalho, aliança, conexões e o nosso brilho pessoal aqui com um rei muito forte aqui. Parabéns para nós, porque vai ser uma semana positiva para reuniões de fim de ano, principalmente relacionadas ao trabalho, família também. Vamos então para o emocional, as moedas com os namorados, aqui essa escolha. Nossa, muitas cartas, 3 cartas apenas. Opa, uma já pulou, outra foi. Muito bom também aqui, a gente está tendo ofertas aqui, o Namorados vai trazer essas ofertas no futuro e a gente vai saber escolher, porque estamos brilhando aqui com o nosso AIS. Então, esse cavaleiro diz que podem haver mensagens que chegarão para a gente dessas reuniões, esses fins de ciclo, a gente vai encontrar, vai receber informações e mensagens a respeito de todos esses fins de ciclos, o próximo ano, como vai ser, e na nossa mente a gente vai ter que saber escolher, decidir, dividir, discernir, saber o que é melhor, o que não é. E vamos saber sim, porque o sol está brilhando aqui com o Ice, é muito bom, novas ideias, novas atitudes, principalmente na questão física aqui, cuidar de si mesmo, o brilho pessoal surgiu de novo com ofertas aqui. Então essas mensagens, se você fez por merecer este ano, se você não andou para trás, se você não apodreceu e sim você amadureceu, as ofertas vão ser positivas. Podem ser ofertas que não sejam tão positivas, que você vai ter que escolher, né? Porque por isso sai o Namorados aqui. Nem todas as ofertas são positivas. Claro que você pode ser não para algumas coisas e sim para outras. Por isso é bom a nossa mente estar afiada e o nosso anjo aqui, a gente saber equilibrar nosso masculino e feminino para decidir. Então, beleza. Vamos para o emocional com o mundo e o rei de espadas.
Mais 2 cartas. Mais uma. Muitas. Só mais uma. Foi. O emocional aqui está um pouco em decisão. O mundo traz novidades, coisas novas, aberturas, só que a gente recebe informações sobre coisas que fazem a gente querer renovar tudo, né? Essas informações trazem o mundo, essas informações fazem que a gente queira abrir nosso mundo para o novo, né? Nossa vida afetiva, nosso emocional para o novo, com informações aqui, vamos querer abrir para o novo. Estará muita coisa sendo falada, estará muita coisa sendo circulada na nossa vida aqui, afetiva. Talvez muitas conversas, muitas trocas, muitas fofocas também. É bom evitar essas fofocas. E com o rei aqui, terminando com a ida aqui dos pássaros para os caminhos. Ou seja, com as informações, com as falações, saber filtrar, saber ser diplomático, saber entender o que é real, o que não é, o que estão falando que é demais, o que é de menos, o que estão falando que pode ser melhorando algo ruim ou piorando algo bom, saber fazer essa seleção de informações e ter essa diplomacia do Rei de Espadas para escolher o caminho novo. Então, realmente, o caminho saiu 2 vezes aqui, o Sol saiu 2 vezes também. Então, o caminho que nós estamos rumando é um caminho de transformação, um caminho novo e um caminho benéfico. Eu não duvido que saia na dica da semana aqui a morte de novo, ou um mais, ou até o próprio mundo. Vamos ver. Melhor ainda, a dica da semana é o louco, ou seja, vá, se atire, porque a mudança, a transformação com a morte no espiritual, o mundo no emocional, está sendo aqui no mental um novo, né, também as escolhas com AIS, esse caminhar é perfeito para este momento de se atirar e tentar e fazer e escolher, porque teremos a sorte de principiante do nosso lado, teremos o sopro de Deus nos levando, nos guiando nas novas empreitadas, nessa troca de pele, deixar essas cascas para trás, emocionalmente tirar aquilo que não serve mais para ter o nosso mundo emocional novo, ir no físico com vontade aqui, com o rei, pensar sempre no nosso benefício de saúde, de estrutura para as pessoas que nós amamos e montar a nossa novidade com calma, tranquilidade aqui. O louco é a melhor dica possível para uma situação de transformação. Então vá, tenha fé, se atire, não tenha medo. O louco, ele diz, vá sem medo de ser feliz essa semana. Vai para o novo, vai para as festas, vai para os convívios de fim de ano com alegria e sabendo que será um ano melhor se você fazer as coisas com paixão e amor. Se for o seu caminho, dará certo. Obrigado por virem, espero que gostem e lembre-se, o todo é tudo.